Ecotec, mundo reciclável. O lixo não é algo muito popular. Quando você leva seu lixo para fora de manhã, às 7 da manhã, quando você chega em casa à noite, você espera que ele tenha ido. Todos os anos, nós produzimos filme plástico suficiente para enrolar o Texas. Lançamos quase 5 trilhões de litros de esgoto bruto. Jogamos fora 50 milhões de toneladas de papel, garrafas e frascos de vidro, suficientes para encher o prédio da Sears em Chicago mais de 60 vezes. E tudo isso tem que ir para algum lugar. Normalmente, vai para o aterro, mas uma companhia resolveu confiscar esse lixo antes de chegar ao aterro e usar isso para fazer algo que vale a pena. Até mesmo comercializar. Nós vimos o que as pessoas estavam jogando fora e criamos um produto feito daquilo que elas estavam jogando fora. Olá, meu nome é Tom Zack. Eu trabalho na TerraCycle. A gente faz produtos do lixo. Essa ideia de poder pegar o lixo e converter em algo com bastante valor é o que movimenta isto tudo. Lixo é, na verdade, algo que as pessoas querem se livrar e estão dispostas a pagar por isso. Então é uma fonte muito legal de material, porque ela é um problema para os outros. O primeiro produto de Tom é transformar o lixo em algo que qualquer jardim possa aproveitar. Alimentamos minhocas com lixo orgânico. Elas comem e produzem fezes, que é um fertilizante fantástico. A gente pega isso e liquefaz em grandes tanques. Por aqui, meninas. Os pequenos trabalhadores da TerraCycle. Estas são as minhocas vermelhas da Califórnia. Nome científico, Eisenia fétida. Elas comem qualquer matéria orgânica disponível e defecam estas pequenas membranas. Pequenas bolsas de matéria orgânica. Então, elas não só retiram os nutrientes úteis, mas também geram bactérias benéficas, bactérias do tubo digestivo de minhoca. Logo que entram no corpo da minhoca, os elementos patogênicos humanos desaparecem. No fim, a gente só fica com os micro-organismos benéficos. Hoje, a gente se concentra fortemente em todo tipo de resíduo orgânico. Adubo animal, restos de produtos de papel, isso tudo é uma fonte de carbono para equilibrar o processo de compostagem. Elas adoram pão. Você joga as minhocas no pão e, nossa, ele acaba num minuto. É tudo parte de uma receita engenhosa. O que a gente vê aqui são as fezes da minhoca sendo liquefeitas. As fezes começam pelo resíduo orgânico que é dado de alimento para elas e que vira fezes da minhoca. Aí a gente mistura as fezes com água. A gente borbulha o líquido para separar todo o cloro da água. Então, a gente acrescenta oxigênio e depois mexe tudo e aquece. Com isso, estamos fermentando as fezes de minhoca. É como fazer chá, só que leva 5 dias e precisa de um pouco mais de ciência. O excremento líquido de minhoca é então armazenado em tanques para depois ser engarrafado. A embalagem também vem do lixo. A gente vai a milhares de escolas e pontos de reciclagem para recolher garrafas de refrigerante usadas. Então, pode ser qualquer garrafa. E em vez de derreter e reciclar as garrafas, a gente reutiliza, lava e tira o rótulo. Aí, quando você entra numa loja, elas estão completamente diferentes. Na verdade, somos a primeira empresa no mundo a fazer isso. Tudo que usamos vem do lixo. Meu nome é Doreen Holly e eu inventei a lenha artificial. Tcharam! Doreen também é inventora da TerraCycle e não é a primeira a ganhar muito dinheiro com lixo. Há mais de 100 anos, a gasolina era um resíduo, um subproduto da fabricação de querosene. E agora, claro, se você sai para encher seu tanque e gasta de 50 a 100 dólares, percebe que este resíduo se tornou uma mercadoria bastante valiosa. De verdade. A lenha é feita de um subproduto do diesel, a glicerina. Eles não podem jogar no esgoto, não podem colocar no aterro, então a gente fica com elas, o que é ótimo. Estamos tirando deles e transformando num produto reutilizável. Então, a TerraCycle está criando um jeito novo de acender. Usamos lascas de madeira, serragem e pacotes de leite triturados. A gente aquece isso tudo junto com a glicerina para ficar uma mistura homogênea. Depois a gente comprime isso tudo bem apertado na forma de um pedaço de lenha. A gente queria criar uma lenha enrolando a coisa mais óbvia para fazer fogo, jornal usado. Esse é o produto que provavelmente vai ser visto em toda loja de varejo no ano que vem. Essa lenha hiperecológica é feita e empacotada a partir de lixo. O que mais a gente pode procurar para inventar algum outro produto?
Se as pessoas pudessem fazer mais disso que estamos fazendo aqui, reutilizar lixo para fazer outras coisas úteis, uma nova demanda seria criada e uma nova perspectiva econômica também. Eu posso me tornar uma pessoa muito rica e, além disso, posso salvar o mundo durante o processo. Isso é tudo, não dá para fazer nada melhor. Embora Tom e a companhia continuem interceptando o lixo para seu próprio uso, a maior parte ainda vem para o aterro. Meu nome é Steve Batchelor, sou um homem do lixo. Bem-vindo a Settlers Hill, um aterro de 160 hectares, o lar de cerca de 19 milhões de toneladas de lixo. Isso representa perto de 25 anos de resíduos. MSW, sigla em inglês para resíduo urbano sólido. Portanto, é o lixo da sua cozinha. Seu papel é muito material orgânico, restos de comida, talvez umas bicicletas, um sofá velho. Mas ele não é só um depósito de lixo. Esse aterro é projetado para proteger o ambiente e produzir energia. Aterros têm uma imagem negativa. As pessoas acham que ele vai poluir o ambiente, quando na verdade é o oposto. Eles são projetados para proteger o ambiente. Quando a gente constrói um aterro, a gente escava o solo e ele se estabiliza. Depois, ele é forrado com alguns metros de argila compactada. Ao longo dessa camada de argila compactada, se coloca uma camada de plástico sintético que basicamente sela tudo e forma uma tigela gigante. Quando a tigela fica cheia de lixo, ela é selada e coberta com uma camada de solo, e então é aposentada. Mas para Settlers Hill, é hora de ir para o trabalho. Ela se transforma num bioreator. A massa de lixo se torna anaeróbica e passa a produzir gás metano. Ao processar o lixo, os micróbios anaeróbicos liberam gás metano que é lançado por canos para fora do aterro. Todos os aterros produzem metano, que é 21 vezes mais potente que o CO2 como gás do efeito estufa. O modo mais comum de lidar com esse desafio atmosférico é queimar o metano antes dele ir para a atmosfera, desperdiçando um recurso energético. O gerenciamento de resíduos percebeu que estava ocorrendo um desperdício de energia, então eles construíram uma usina onde poderiam queimar o gás como combustível para produzir energia elétrica. Ironia científica. A fonte de energia limpa mais promissora do mundo pode acabar vindo dos lugares mais sujos. Isso vai para dentro da massa de lixo, para dentro do aterro, onde o gás está sendo produzido. Tem uns 40 quilômetros de canos conectando todos esses poços e aí, sim, transportando todo o gás para a usina. Está puxando o ar para dentro como um aspirador. O principal é que a gente não pode deixar o gás de aterro, que provoca o efeito estufa, chegar na atmosfera. Então, acima de tudo, esse é o primeiro desafio. Meu nome é Patrick Mundinger, eu sou gerente de operações da usina aqui em Settlers Hill, energia renovável. Pat mantém esse aterro operando como uma usina de força. Estas são 2 turbinas Centauro. Elas queimam o gás do aterro e produzem energia elétrica. É um motor a jato, a mesma coisa que você vê em um avião quando vai para Las Vegas ou qualquer outro lugar. O gás contém muita umidade. Você tem que se livrar da umidade. Ele é muito molhado. Você não pode simplesmente queimar, então a gente tem que comprimir o gás e então ele vai para as turbinas. E das turbinas para a rede elétrica. Com isso, garantimos uns 10% da energia elétrica da cidade de Geneva, em Illinois. E isso é só o começo. Segundo a Agência de Proteção Ambiental, existem 445 aterros produzindo energia a partir do lixo, abastecendo mais de 1 milhão de casas. Existem uns 500 outros aterros que geram metano em quantidade que poderia ser usada para projetos de geração de energia a partir de gás. E não para por aí. A terra que recobre o aterro foi doada de volta à cidade e se tornou um campo de golfe que produz sua própria energia. Bem-vindo a Ludhiana, Índia, onde o estrume destas vacas movimenta uma cidade. Fezes de gado são coletadas de fábricas de laticínios locais. Agora eles estão coletando as fezes em carrinhos. Eles depositam as cargas em tanques de coleta. Estes tanques fazem parte da usina de biometanização, a fonte principal de energia para essa comunidade em crescimento. O complexo de laticínios de Hayball, que abastece a usina, tem 500 fábricas com 150 mil cabeças de gado. Elas produzem 25 mil toneladas de estrume todo dia. Podemos chamar de estrume, mas eles chamam de fonte de energia abundante e renovável. A biometanização é um processo pelo qual a gente consegue degradar matéria orgânica, como estas fezes de gado. As fezes coletadas são misturadas em tanques de coleta e esterilizadas. Então a mistura vai para os digestores.
Nos digestores, já existem bilhões de bactérias que fazem a decomposição gerando o produto final. Esse biogás é formado de dióxido de carbono, metano e sulfeto de hidrogênio. Assim como Settlers Hill, o complexo de Hayball também coleta o metano. A eletricidade é gerada com a queima do biogás em um motor de 1 megawatt. Esse tipo de usina produz 16 mil unidades por dia. Cada motor de metano pode fornecer energia para mais de 300 casas. E com a grande população mundial de vacas, imagine quanto pode ser a sua contribuição diária para iluminar o mundo. Antes de jogar fora o próximo lixo, pense nisso. Aquele copo de isopor poderia ser seu próximo casaco de poliéster. Sua garrafa de água, o novo tapete da sala. Garrafões poderiam ser playgrounds. Cientistas no mundo todo estão pensando em modos de reutilizar quase tudo aquilo que agora e nas últimas centenas de anos a gente vem jogando fora no dia a dia. Mas ainda fazemos muito pouco. 9 entre 10 toneladas de plástico descartado nos Estados Unidos não são recicladas. Isso é antieconômico e é um erro ecológico. O que nos leva a uma questão muito familiar. Papel ou plástico? Meu nome é Tom Nosker e eu sou o homem do plástico. Dr. Nosker é o principal pesquisador do Centro do Plástico da Universidade de Rutgers. Tom e seus alunos desenvolveram um jeito de transformar suas garrafas e cabides plásticos em materiais de construção mais fortes que o aço. Eu disse ao meu orientador de PhD que estava pensando em misturar diferentes tipos de plástico que fossem imissíveis. E ele disse, isso não vai funcionar. Seu primeiro obstáculo, achar um jeito de misturar plásticos que não se misturam, chamados polímeros imissíveis. É por coisas desse tipo que somos conhecidos como pioneiros. Você já notou aqueles números dentro de setas formando um triângulo no fundo da sua garrafa de água? Cada número indica um tipo diferente de polímero plástico. O número 1 é tereftalato de polietileno para garrafas de água. Número 2 é polietileno de alta densidade. Número 3 e 4 são polietilenos de baixa densidade. E o número 5 é polipropileno poliestireno. O número 7 é uma mistura de resinas. Mas ter um número não significa ser facilmente reciclável. A maioria dos sistemas de reciclagem doméstica dos Estados Unidos coleta garrafas de números 1 e 2. Eu tenho tentado me concentrar em descobrir o que fazer com alguns plásticos de valor limitado. Mas ainda há a questão da compatibilidade. Eu pensei que houvesse algo errado com a ideia de que é preciso ter compatibilidade química para conseguir que essas coisas se liguem bem, para a gente conseguir algo útil. O que Tom fez foi encontrar um jeito de construir uma ponte aparentemente comum com uma estrutura molecular não tão comum. E esta ponte é revolucionária, porque ela prova que 2 polímeros são melhor que 1. Esta é uma garrafa de polietileno. Eu posso esmagar, eu posso mudar a forma, ela não quebra. Então, ela é forte, mas é fácil de esmagar, ela não é rígida, e isso é um problema. Por isso, você não vai querer fazer uma ponte com esse material, porque ela cairia para o outro lado. Se a gente tivesse poliestireno, ele sim, é bem rígido. Mas o problema dele é que ele é frágil, ele pode se quebrar. Foi então que a lâmpada se acendeu. Se a gente misturar esses 2 polímeros, a gente pode fazer algo que tem um pouco das propriedades de cada. O truque está na maneira de ligar os polímeros diferentes. Para fazer as ligações dos polímeros imissíveis, derretemos e misturamos tudo. A gente tem uma técnica especial que é usada para ter uma estrutura muito fina. A técnica patenteada de Tom envolve uma máquina que derrete e mistura plásticos chamada extrusora. Esta máquina é uma extrusora de rosca única especial que vai revolucionar um grande número de processos do plástico. A rosca única só mistura plásticos na escala micro, então os polímeros podem se ligar mecanicamente. Misturando bem, a gente tem uma estrutura tridimensional entrelaçada. A gente tem uma ligação mecânica. Em uma ligação mecânica, os materiais mantêm suas estruturas moleculares e ficam ligados entre si, gerando formas entrelaçadas. A gente varia a porcentagem de polímeros na mistura. Um deles vai ser preferencialmente um material que encolhe. Então a tendência vai ser cristalizar e encolher e apertar o outro material. Essa combinação é o que faz a viga de plástico de Tom ser forte para aguentar um caminhão de 10 toneladas. Ela pode aguentar uma carga bem pesada para o resto que tem.
O fato da viga de plástico durar 10 vezes mais do que um item de madeira faz do uso de plástico reciclado em vez de madeira uma grande vantagem. Só Deus pode fazer árvores, mas nós podemos fazer vigas de plástico o quanto quisermos. Mas antes do plástico poder ser transformado em qualquer coisa, ele tem que ser coletado, escolhido, separado, lavado e transportado. É muita energia gasta para uma garrafa plástica. Então, que máquina incrível poderia resolver tudo isso automaticamente? Conheça a MRF. A MRF é uma estação de recuperação de material. Essa invenção gigantesca dá conta das 154 toneladas de material reciclável que recebe todos os dias. Pode parecer lixo, mas essa estação é tecnologia de ponta. É equipada com tecnologia que permite separar materiais que chegam em uma esteira única. Neste tipo de reciclagem, nós pegamos todos os tipos de material reciclável e lidamos com ele num ambiente controlado, que é uma máquina de reciclagem capaz de separar todos os materiais automaticamente. Então, recicle seus cestos multicoloridos, porque ser verde se tornou ainda mais fácil. Ele é jogado em uma grande pilha que chamamos de piso inclinado. Então, a partir daí, ele vai para esteiras rolantes, para várias divisões. Então, primeiro é separado o papelão e depois o lixo vai para outra seção onde o jornal é removido. Aí sobra um material onde estão os recipientes. Latas de alumínio, latas de metal, garrafas plásticas, garrafas de vidro, que passam por outro processo de separação, onde o vidro é separado. O metal é separado por ímãs. Então, o alumínio é separado por uma corrente Foucault, que literalmente faz as latas de alumínio pularem para fora da esteira. Uma corrente Foucault usa campo magnético para separar os materiais. Nós usamos a força centrífuga, usamos ímãs, usamos a gravidade, todas essas coisas que vão ajudar no processo de reciclagem do material e de separação do material para que seja mais conveniente, seja aceitável para aqueles que precisam disso para fazer seus produtos. Vê como fica limpo? Uma vez que o material é completamente separado, ele é prensado em grandes pacotes prontos para reciclagem. A gente recicla uns 5,5 milhões de toneladas de material todos os anos. Nesse total, a gente recicla papel suficiente para salvar 41 milhões de árvores. Neste caso, somos capazes de salvar árvores e reciclar plástico. Mas existe outro polímero que é mais difícil de reciclar: a borracha. E não importa qual combustível do carro, ele anda sobre um recurso natural, a borracha. É assim que se produz a borracha. Primeiro a gente sangra a árvore e a seiva de látex cai no balde. Devido à sua incrível força molecular, essa seiva é transformada, entre outras coisas, em pneus. Mas depois de usados, os pneus são jogados fora aos milhões, lotando aterros, podendo causar incêndios e se tornando criadouros de mosquitos e roedores. É o desperdício de um dos mais versáteis polímeros existentes na natureza. As pessoas queriam fazer pneus para poder andar mais rápido, absorvendo energia enquanto se dirige. Elas não queriam que os pneus degradassem. Eles foram tão bem-sucedidos que um pneu é quase uma molécula gigante. E você não pode separar diferentes partes de uma molécula. Isso significa que você não pode repor borracha orgânica. Se a estrutura molecular se quebra, a borracha não pode ser reciclada para ser forte o suficiente para fazer outro pneu. É realmente um problema na questão de reciclagem. Não é fácil desmontar um pneu. Toma muita energia e não é muito útil depois que se pega e se esmigalha. E talvez você consiga uni-los e volta a ligá-los novamente em alguma forma nova. Mas você provavelmente nunca vai conseguir transformá-lo em outro bom pneu. Precisamos da borracha natural porque não conseguimos reproduzir suas propriedades de borracha sintética, o que é um problema. Porque a árvore da borracha vem sendo atacada por um fungo que faz murchar as folhas e está se espalhando pela floresta tropical da América do Sul. Essa praga vai causar um grande impacto econômico e pode dizimar a produção mundial se for transmitida para outros continentes. Em breve, a demanda da borracha natural vai ser maior do que a oferta. É uma grande preocupação. Por isso, cientistas na Bahia trabalham para criar uma nova linhagem de árvore imune ao fungo. Porque não se pode repor o pneu e nem reciclá-lo em um novo pneu.
Eu adoraria ver alguém aceitar o desafio de reciclar pneus. Boa sorte, hein? Mas no caso de borracha de pneu, a estrada para desperdício zero é liderada pelos grandes cientistas da Bahia, salvando a produção de borracha orgânica e criando um pneu de maior vida útil. Porque agora mesmo, a grande aplicação para pneus reciclados é muito baixa, na forma de playgrounds e pisos de playgrounds, combustível bruto, asfalto e, é claro, a água. Ela pode parecer abundante, mas menos de 1% é potável. E dividimos isso com todo ser vivo desse planeta. Água limpa e potável será tão valiosa no futuro quanto o petróleo é hoje. Por exemplo, os Estados Unidos usam perto de 1,1 trilhões de litros de água todos os dias. E usamos 40% disso na descarga do banheiro. Não faz sentido nenhum estar usando água potável nos vasos sanitários. Para usar menos água, talvez possamos parar de dar descarga. No projeto Eco Banheiro, no Zoo de Bronx, em Nova York, eles estão fazendo isso. Mas o que eles fazem com o que não vai pela descarga? Meu nome é John Dolly e estou mudando o modo como as pessoas veem as fezes. O mundo está pronto para o sanitário compostável. As pessoas adoram. Esta é uma instalação bem popular. Ela é popular porque é a melhor e a mais moderna em tecnologia ecológica. Não mostra pra ninguém. Vou pro banheiro feminino, tá? Um sanitário compostável sem descarga, que usa um mínimo de água e usa o que vai pela descarga. Esse resplendor de espuma que desce pelo vaso. Nossa. Use o papel, tudo bem. Jogue aqui, aperte o botão de novo. Essa espuma é feita de uma pequena quantidade de sabão biodegradável. E a melhor parte: há tão pouca água nessa espuma que esse lugar usa menos de 10% da água usada nos sanitários mais econômicos. Ele não dá descarga. Em vez disso, só escorre pelo cano. E abaixo de nós, os bichinhos vão comer os seus dejetos. As ideias diferentes continuam embaixo dos sanitários. Esse é Don Mills. Ele trabalha com fezes humanas. Eu acho que é apropriado se referir a esse material como nutriente. Não é sim, é esterco humano. É isso mesmo. Esses nutrientes podem ser úteis para você. O que acontece nesse aparelho é que a gente usa a gravidade para separar a urina das fezes. Os organismos fazem seu trabalho de decomposição. Essas minhocas vermelhas da Califórnia têm a habilidade única de remover qualquer elemento patogênico humano. E depois de 1 ano, o produto está pronto para ser usado. Nós vamos colocar isso nos barris e podemos levar o material lá para cima e assim ele pode ser usado como adubo para o solo. Ele realmente espera que usemos excremento humano para cultivar comida? Veja, nós estamos pondo nisso só o que há dentro da gente. Nesse caso, por que não usar esgoto como fertilizante e cortar essa etapa extra? Não há nada de errado com dejetos humanos. O problema acontece quando os dejetos se misturam com os sistemas com óleos, produtos químicos e outros itens que são derramados ali. No final disso tudo é que nós temos uma situação verdadeiramente tóxica. Sistemas compostáveis são um modo e um ótimo modo de resolver o nosso problema de esgoto. Mesmo usando os sanitários de Don e John e parando de dar descarga, nossos sistemas de esgoto e escoamento estão cheios de todo tipo de resíduos que poluem nosso líquido mais precioso. A principal causa de morte no planeta vem das doenças provenientes da água poluída. 5.000 crianças morrem por dia dessas doenças. Água potável em abundância é uma necessidade. O tratamento de água convencional demanda instalações muito grandes, diversos estágios, e não dá conta da quantidade de água que poluímos. Mas isso é porque não existia o Z-Weed até agora. Z-Weed usa membranas, tecnologia de ponta para tratar a água poluída em 1/4 do espaço e melhor do que qualquer coisa existente. À medida que aumenta a escassez de água no mundo, podemos ver sua utilização ficar cada vez mais necessária. E Z-Weed é uma ótima tecnologia que permite isso. Com Z-Weed, o que vai pela descarga pode eventualmente ser reintroduzido no sistema de água e reutilizado. E a água drenada pode ser usada como água potável. E chamamos de Z-Weed porque é bem parecido com Seaweed, que é alga marinha. Ela faz algumas coisas, ela se move naturalmente no oceano e essa Z-Weed se move naturalmente quando aplicada embaixo d'água. Ao mesmo tempo, trabalha como limpadora de água ao lado da natureza. Se é possível imitar a natureza, essa parece ser a melhor solução em termos de tecnologia.
Então, é uma combinação de alta tecnologia e imitação da natureza. Olá, meu nome é Gerald Harrison, eu sou o gerente da usina General Electric de processos tecnológicos para a água. Cada pacote de membranas é feito de 125 mil fibras que são revestidas e suspensas diretamente sobre a água que precisa ser limpa. Pela pressão do vácuo, a água passa através dos poros, ela é sugada para dentro e sobe como em um canudo de refresco. Cada fibra do ZeeWeed contém bilhões de buracos microscópicos, nanoporos, que deixam a água ser sugada para dentro, mantendo as partículas do lado de fora. Essa tecnologia extraordinária de filtração requer uma notável tecnologia de produção. O processo começa com um polímero chamado PVDF. Pegue o PVDF, um polímero. Ele vem na forma de pastilhas. O que a gente faz é colocar essas pastilhas dentro do solvente e elas se dissolvem em certa temperatura. Então a gente adiciona outros materiais inorgânicos aos orgânicos. E essa é a nossa receita. Feito isso, a gente obtém um líquido bastante viscoso, que é o que a gente usa para fazer as nossas fibras. Essa é a cara dele. É como um melaço ou mel. Ele é muito, muito grosso. E é o ponto de partida para se fazer a membrana. O próximo passo é tirar o gás. A gente tem que tirar o ar para não causar problemas para a integridade da fibra. Ela pode ficar com buracos muito grandes e assim ficaria inutilizável. Com isso, os elementos patogênicos poderiam passar. Uma vez que o gás sai do líquido viscoso, as fibras são moldadas com outro fluido que enche cada uma e forma a estrutura tubular. É um líquido dentro de outro líquido. Então, algo impressionante acontece. Os poros vão sendo criados à medida que os elementos do novo fluido vão furando o líquido viscoso, formando a estrutura porosa. O que forma a estrutura porosa não é tanto o que está dentro da fibra, mas é o que sai de dentro dela. A estrutura porosa aqui é formada de 0,02 micrômetros a 0,1 micrômetro de diâmetro. Os buracos na membrana são 4 vezes menores do que um vírus HIV, 60 vezes menores do que a bactéria E. coli. E tem o dobro da espessura da membrana de uma célula humana. Então eles filtram tudo, deixando uma água incrivelmente limpa. Portanto, bloqueamos bactérias e bloqueamos alguns vírus. Estamos removendo até 6 dígitos. 6 dígitos seria 99, 9999 ou talvez mais. Agora estamos fabricando 1.400 metros quadrados de membrana por dia, o que se traduz em provavelmente 1,4 milhões de metros quadrados de fibras ao ano. E isso pode tratar aproximadamente 5,7 milhões de litros de água por dia. O objetivo final é prover água potável e água reutilizável para o mundo todo. Ainda que alguns países tenham achado meio de tratar o esgoto e transformá-lo em água potável, isso não é permitido nos Estados Unidos, onde a água é tratada e volta para os rios. Mas com ZeeWeed, isso pode ser possível. Países como Singapura, com sérios problemas, estão realmente tratando água com resíduo e reciclando para obter água potável. Talvez o que esteja faltando para nós não seja a tecnologia, mas a ideia de que seria perfeitamente possível transformar com sucesso nosso próprio lixo em fonte de vida. A tecnologia acelerada tem produzido seu próprio lixo. Quase 1 bilhão de aparelhos eletrônicos obsoletos são jogados fora todos os anos. Telefones celulares, computadores, televisores e monitores, todos contribuindo para uma praga chamada lixo eletrônico. No mundo todo, os aterros estão ficando repletos de lixo eletrônico. A maior parte dos metais pesados tóxicos dos aterros vem de aparelhos eletrônicos descartados. Os computadores também deixam para trás mais de 2,7 milhões de toneladas de plástico, 680 mil toneladas de chumbo e cerca de 270 toneladas de mercúrio. Existem várias toxinas encontradas nos eletrônicos. Chumbo, mercúrio, antichama, bromados, cromo, berílio. Verdadeiros venenos que causam deficiência comportamental em crianças, degeneração de neurônios, disfunção cognitiva, câncer e lesões pulmonares, para citar apenas algumas. E o que fazemos com isso? A maior parte de nós simplesmente envia para aterros em outros países, destruindo a saúde do mundo. Lixo eletrônico é o que mais cresce no lixo sólido urbano. Precisamos encontrar caminhos para lidar com esse lixo do mesmo jeito que precisamos encontrar meios de lidar com todo o lixo. Cuidar do lixo eletrônico? Feito. Aquilo tudo é reciclável, ok? Isso não é lixo. E é por isso que eu chamo de sucata eletrônica e não de lixo eletrônico. Tem um valor.
Lixo, para mim, é a definição de algo que não é reciclável. Eu me chamo Jim Glevin e processo sucata eletrônica. Normalmente, esse serviço processa em média cerca de 1.800 toneladas de eletrônicos por mês. Esses são tubos de raios catódicos, ou comumente chamados CRTs. Esses são, na verdade, os tubos de imagem que você olha quando assiste TV ou vê um monitor em equipamentos baseados em CRT. Eles contêm chumbo, eles precisam ser processados e manuseados de maneira bem específica. Estamos lidando com milhares de eletrônicos diferentes. Se você soubesse quantas coisas no mundo tem uma placa de circuito eletrônico, nós processamos a maioria desses aqui. Dessa instalação, nenhum equipamento eletrônico vai para o aterro. Tudo é recuperado. Com a ajuda de uma máquina pesada chamada de picotadeira. Essa picotadeira aqui está reduzindo esses monitores a pedaços de aproximadamente 7,5 centímetros. Eles precisam ser picados para que todos os seus componentes sejam liberados. Como no MRF, materiais similares são separados do restante. Nós removemos manualmente as coberturas de cobre ou usamos ímãs para remover o aço. Aqui estamos usando pulverizadores e esteiras que funcionam peneirando e separando por tamanho o chumbo do vidro. Mas a picotadeira não dá conta de tudo. Alguns materiais exigem um tratamento mais delicado. Não podemos jogar isso no sistema de picotagem, simplesmente picar todas essas coisas, porque a gente ainda quer recuperar muita coisa valiosa. E muitas vezes o valor é selecionar o equipamento para maximizar seu valor. A partir daí, então, a gente poderia recuperar o precioso material em nossa refinaria. Então a gente recupera o ouro, a prata, a platina, a paládio, o cobre e outros elementos. Graças a Jim e sua equipe, nenhum resíduo vai para o aterro, nem mesmo o material de empacotamento. Estamos trabalhando duro para criar um mundo sem resíduo, reciclando tudo o que for possível. Jim está usando tecnologia para combater nosso vício em tecnologia. Mas a produção desses eletrônicos também produz resíduo tóxico. A produção do seu computador exige elementos perigosos que acabam no sistema de água, no aterro e no ecossistema. Um cientista de Tucson está criando uma solução. Olá, eu sou o John Lombardi e eu acredito no chá e sou seu grande defensor. O chá verde não combate só os radicais livres. Ele também pode substituir um elemento anticongelante usado para produzir o disco rígido do computador. Porque o anticongelante é tóxico. Mas a solução orgânica feita de chá verde pode alcançar os mesmos resultados positivos. Essa é uma solução feita essencialmente de derivados de polifenol que são usados no polimento do disco rígido. Ela não é muito diferente de alguns ingredientes encontrados em um copo de chá verde, mas eu não vou tomar. O que caracteriza a química verde de John é a chamada produção limpa. Produção limpa é uma tendência global, é um modo de produzir bens e serviços, minimizando a poluição da água, a produção de resíduo e a destruição do habitat. Nós não estamos tentando substituir os componentes do material do disco rígido. Na verdade, estamos procurando maneiras de produzir essas partes de um modo mais eficiente e com menos resíduo durante o processo de produção. Uma dessas partes é a cabeça de leitura e gravação do seu disco rígido. É um material bem fino, com a forma de um biscoito wafer. Este pedacinho de óxido de alumínio e carboneto de titânio é uma máquina precisa, que tem que aguentar os discos rodando a velocidade de até 15.000 RPM. Dessa forma, as superfícies têm que ser bem lisas. Com essa máquina, a gente vai polir uma cabeça de leitura e gravação. Essa é a nossa solução. O chá é uma mistura realmente complexa de compostos químicos, especialmente com a presença de compostos chamados polifenóis. Você já reparou naquele anel em volta da sua caneca de chá? São os polifenóis. E esta é uma das razões pelas quais os moluscos e cracas aderem tão bem aos cascos dos navios. Sua aderência natural ajuda no processo de polimento. A ideia é fazer um aditivo que possa ser colocado na água. A grande vantagem de usar água é que você não tem que lidar com problemas de toxicidade e também não se produz uma quantidade enorme de resíduo. E com certeza não há nada de tóxico no chá. Outros compostos químicos que usamos todos os dias são água sanitária e cloro. E John tem algo que substitui isso também. Luz do sol! O que a gente tem é basicamente uma molécula chamada fitalocianina. Nós desenvolvemos uma série de compostos que absorvem radiação solar.
Aqui está a luz do Sol, e o que acontece é uma transferência de energia, na qual uma molécula de oxigênio tripla ou em estado fundamental interage com a ftalocianina excitada e se converte no que chamamos estado singleto, oxigênio, que é muito bom em oxidar e destruir diferentes tipos de agentes patogênicos, bactérias e coisas assim. Isso significa água mais limpa, menos infecções hospitalares e até mesmo lençóis mais brancos sem o uso de água sanitária. A Mãe Natureza tem muita experiência em química. O que quero dizer é que ela faz muitas tentativas. Alguns caras chamam isso de evolução. Substituir solventes por chá e luz do sol é definitivamente química verde, evitando totalmente certos resíduos tóxicos. Mas o que fazer com o resíduo tóxico que já temos, especialmente o mais tóxico de todos? Vamos falar sobre o problema atual. Nós temos mais de 50 mil toneladas de combustível nuclear usado, guardado em mais de 100 lugares pelos Estados Unidos. Energia nuclear pode não produzir gases do efeito estufa, mas traz um outro problema terrível. Barris como esses estão cheios de combustível usado em reatores, que vão se manter radioativos pelos próximos 10 mil anos, e continua acumulando. Então, voltando para os anos 50, havia alguns estudos criativos, um da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos que vislumbrou várias opções para lidar com esse resíduo radioativo. Jogar no espaço, enterrar no oceano, enterrar em geleiras e enterrar em vários tipos de sítios geológicos. O plano atual é enterrar na montanha Yucca um depósito de lixo radioativo que está sendo construído em Nevada, que só vai ficar pronto em 2017. E na velocidade em que a coisa vai, ele já vai estar cheio antes de abrir. Esse é um problema no qual um laboratório governamental vem trabalhando desde que a ciência nuclear foi inventada. Mas hoje temos o Laboratório Nacional de Argonne, onde, entre outras aplicações nucleares pacíficas, renomados cientistas trabalham para resolver o pior problema de resíduos do mundo. Meu nome é Mônica Regalbuto e hoje eu e minha equipe do Argonne fazemos o impossível. Estamos reciclando resíduo nuclear. Mônica e sua equipe de cientistas estão desenvolvendo uma tecnologia de reciclagem de resíduo nuclear. Se der certo, pode reduzir o resíduo radioativo gerado por usinas nucleares em 90%. O que se usa na usina nuclear é um combustível que contém óxido de urânio dentro de um tubo de aço inoxidável. Isso vai dentro de um reator. O urânio, na verdade, sofre fissão ou quebra, produz energia, calor, que move a turbina e então produz eletricidade. Mas depois que somente 5% do urânio reagiu, o combustível inteiro ficou contaminado com outros elementos gerados no processo e precisa ser descartado. Ele se transforma em combustível nuclear gasto, não pode mais ser usado para produzir eletricidade e é tratado como resíduo. Esse óxido de urânio tão valioso está então contaminado com plutônio, americium, cúrio e os produtos da fissão. Mais ou menos o resto da tabela periódica. Deixando um coquetel radioativo perigoso. Mônica e sua equipe estão trabalhando para extrair os elementos úteis para a produção de energia. Então nós temos extração, temos a fricção, temos a desnudação e temos uma lavagem. O objetivo dessa tecnologia é fechar o ciclo nuclear eficientemente. Simples, na teoria. Esses processos são os chamados processos de extração de solvente. Por exemplo, o molho italiano, em que você tem óleo e água misturados. Você os chacoalha, por exemplo, e depois as fases se separam. Em vez de água e óleo, esse processo usa combustível gasto e ácido. Atrás desse vidro hermético revestido de chumbo está um complexo conjunto de experimentos químicos, que usa máquinas especialmente projetadas chamadas misturador-decantador. Esses aparelhos são projetados com vários estágios de mistura e separação para extrair os elementos da sopa radioativa. O processo então é acelerado por um equipamento inventado em Argonne chamado comutador centrífugo. A gente pode fazer a mistura e a separação das duas fases em 1 a 3 segundos. Nós estamos muito orgulhosos porque nos últimos 6 anos desenvolvemos a chamada tecnologia avançada de reciclagem. Só que aqui é preciso usar robôs e caixas de luva para fazer isso. Essa é uma reciclagem perigosa.
Resolver os problemas de resíduo nuclear não é algo fácil ou trivial, nem algo que a gente encontre voluntários para fazer. Mas tem uma importância enorme, e esse é o motivo pelo qual Mônica e sua equipe se dispuseram a fazer. Não podemos deixar isso armazenado temporariamente, esperando que futuras gerações encontrem as soluções para lidar com ele. Eu não quero que meus netos tenham que lidar com esse resíduo radioativo no futuro. Na esperança de nos livrar das milhões de toneladas de lixo que os americanos produzem todos os anos, cientistas acharam meios incríveis de reduzir e reutilizar resíduos. Mas para alguns cientistas, o objetivo é ainda maior: reduzir o lixo a nada. Meu nome é Andréas Tsangares, eu sou o cientista-chefe do grupo Energia Plasco. O projeto que a Energia Plasco está realizando é pegar 75 toneladas por dia de resíduo urbano e converter em eletricidade sem produzir poluição alguma. Esta é Plasco, e seu protótipo de instalação é a primeira e única usina completa de gaseificação a plasma. O nosso objetivo original era destruir os resíduos. Mas a destruição total não era suficiente para satisfazer a Plasco. Usando o equivalente tecnológico da energia dos relâmpagos, o objetivo é transformar o problema dos resíduos numa solução lucrativa. A gente não se vê como uma companhia de tratamento de resíduos. Isso é muito pouco para nós. A Plasco é uma companhia de energia. Do resíduo à energia, um objetivo familiar, mas é o processo tecnológico que o torna único. Tá, vamos disparar os queimadores mais altos ou mais fortes para parar de aumentar o fluxo de ar. O processo que converte esses resíduos em eletricidade é chamado gaseificação a plasma. Plasma, às vezes, é chamado de quarto estado da matéria. O primeiro estado é o sólido. Aquecendo um sólido, ele se torna líquido. Aquecendo o líquido, ele se torna um gás. Aquecendo o gás, ele se converte em plasma. O Sol é o melhor exemplo de plasma. O relâmpago é outro exemplo. Eles escolhem essa energia do tipo do relâmpago, criando um arco elétrico entre dois eletrodos. Uma pequena quantidade de gás passa por esses eletrodos. O gás então se ioniza e se transforma em plasma. O gás pode alcançar temperaturas de 5 até 10 mil graus Celsius. Isso é 4.000 graus mais quente que a camada mais externa do Sol. Mesmo exposto ao calor intenso, o resíduo não é incinerado. A gaseificação a plasma funciona na ausência ou quase ausência de oxigênio. Então, é um processo de decomposição e não um processo de combustão. O plasma superaquecido tem a capacidade única de destruir qualquer resíduo em seu caminho, reduzindo-o totalmente aos seus elementos. Ele pode processar qualquer tipo de resíduo, biodegradável ou não, fraldas descartáveis, concreto, até lixo hospitalar, e transformar em elementos úteis e comercializáveis. Para ser reunido novamente em um elemento, o resíduo tem que fazer uma viagem plasmática única. O resíduo urbano viaja por aquela esteira azul e cai na câmara principal do conversor. Ali, o resíduo urbano sólido é convertido no chamado gás sintético bruto ou cru. Depois ele viaja para dentro da câmara de refinamento, onde são usadas as tochas de plasma para converter em um gás de qualidade, que é rico em monóxido de carbono e hidrogênio. O que torna esta abordagem revolucionária é a maneira como eles organizam as moléculas em compostos úteis depois da gaseificação. E o mais importante, produzir energia. O gás Singás limpo e resfriado viaja através do cano amarelo para os 5 motores que vemos aqui. Cada um deles vai produzir pouco menos de 1 megawatt de energia. Nosso sofisticado sistema de controle produz mais energia por tonelada de resíduo do que qualquer outra tecnologia de conversão de resíduo conhecida. Uma vez iniciado o processo, se autossustenta. E no futuro, essa tecnologia vai poder transformar lixo em qualquer gás combustível, até mesmo hidrogênio para fornecer energia para os carros do futuro. Os mesmos ingredientes básicos com potencial infinito. Quase nada é desperdiçado, nem mesmo os sólidos. Aqui usamos de novo a tocha de plasma para derreter ou vitrificar qualquer cinza em uma massa vítrea. Essa massa vítrea de silicato pode ser vendida no mercado para uso desde agregado para piso de estrada e materiais de construção até joalheria. Numa cidade como Nova York, que gasta $90 por tonelada para cuidar de seu lixo, a energia e massa vítrea produzidos por gaseificação podem levar a cidade a ganhar $15 por tonelada.
Vamos ter perto de 1,3 quilos de metal pesado e carbono ativado por tonelada de resíduo. O único resíduo de todo esse processo. Isso está só a 0,2% do resíduo zero. A gente pode tratar resíduo urbano sólido de um modo muito mais favorável ao ambiente do que a incineração, os aterros ou mesmo outras tecnologias parecidas. Mas essa tecnologia ainda está sendo testada e aprovada. Por isso pode demorar alguns anos, até que o plasma possa nos fornecer energia. Estamos construindo novas tecnologias e, além disso, toda uma indústria. Pegamos um sonho e transformamos em realidade. Mais um passo em direção ao mundo reciclável. Mas ainda há muito pela frente. A maior parte do resíduo gerado no planeta não está sendo manejada de forma ecologicamente correta. Adotando novas tecnologias, nós criamos um novo tipo de resíduo. Isto é um hábito que está prestes a mudar. Temos que sonhar o impossível para alcançar o possível. Uma nova geração de cientistas e engenheiros está desenvolvendo tecnologias que eliminarão nossas montanhas de lixo sem deixar nada para trás. Resíduo zero é um objetivo admirável. Mundo reciclável. Isto sim é ecotecnologia. Versão brasileira Vox Mundi.